Boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo, eu sou professor de Matemática para Economia da UEMP, do campus de Cornélio Procópio, e hoje vamos fazer uma revisão de limites. Esse conteúdo que nós estamos aprendendo nas últimas semanas é importante para a economia, principalmente para a análise econômica. É bom saber o que é limite e quais são os tipos de limites. Então, hoje, sem muita extensão, vamos ver o conceito de limite, o que é um limite de uma função, quais são as condições para que aquele limite exista naquele ponto, o que são limites laterais, limites no infinito e limites infinitos. Foram todas essas aulas nas últimas 2 semanas foram realizadas em função dos limites. Então, para uma melhor experiência, vou fechar a câmera aqui e vou abrir o quadro, nós possamos ter condições de prosseguir na aula, ok? Pois bem. Pessoal, então o limite de uma função nada mais é que quando você tem um ponto A, né, no domínio, onde os x estão, né, os valores de x estão alocados, quanto mais próximo, né, que você vai distribuindo valores para esse A, mais perto da correspondência de f de x, que vai ser f de A, essa função assume. Então, você consegue observar próximo desse do domínio, o que está acontecendo com a resposta da função na imagem, né, que pertence ao que está contida no contradomínio dessa função. Então, de maneira bem simples, tá? Então, o limite de uma função nada mais é que o seguinte. Então, escrevemos limite de x tendendo a um valor A, sendo A um número real, ok? Da f de x igual a um valor L, tá? Esse valor L é a resposta da função aplicada ao limite no ponto. Isso em língua portuguesa quer dizer o seguinte: o limite de f de x quando x tende a um valor A, esse Azinho aqui, tá bom? É igual a L, sendo L um número. Tá, tudo bem? Então, o limite da função é o limite de f de x quando x tende a será igual a L. O que isso quer dizer graficamente, professor? Graficamente quer dizer o seguinte. Vamos pensar nesse primeiro caso aqui, ó, em que você tem uma função. Vou pegar o segundo caso aqui também, que também você vai ter uma função. No terceiro caso aqui. Então, há 3 casos onde eu vou desenhar funções assim de modo livre. Desenha de azul, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então, por exemplo, você tem uma função assim, que tem esse comportamento, tenta desenhar, né, de maneira semelhante, tá? E aí, aqui, você tem o A, aqui no eixo X, e uma correspondente L na f de x. Observe que o A está definido aqui, né, na função, e o valor correspondente é L, e quando você substitui o A numa função f de x, você obtém L. Então, quando você aplica, nesse caso, o limite da x tendendo a A na f de x, vai ser igual a L, tá? Porque conforme você vai observando na vizinhança dessa função, à medida que você aproxima esse valor para o A, tanto à esquerda quanto à direita, essa função está correspondendo muito mais próximo ao L, à esquerda e à direita da função.
Nesse caso aqui, eu vou fazer só uma melhoria aqui, vou clicar aqui assim, ó. Vai ter uma descontinuidade, vai ter um buraco nessa função, vai ter um buraquinho. Vamos supor que ela esteja definida aqui, tá? Suponha que ela esteja definido aqui. E aqui é o O. Ok? Então, nesse caso aqui, nesse ponto, o valor da f de A, tá? É diferente do valor L. Então, f de A vai ser diferente do valor L. Só que, conforme você vai observando o que está acontecendo na proximidade, na vizinhança do A, né, essa função tende a ir para o ponto, né, f de A, não f de A igual a L, o ponto L na resposta da função. Tá? Então, quando os valores que você joga para a função estão indo mais próximos de A, né, o valor da sua correspondência na função, né, vai ser L. Não que quando você aplica a função em A vai ser L, mas em si, quando você observa a função em termos de proximidade, né, conforme você vai aproximando o A aqui, né, no domínio da função, os valores tendem a se aproximar do valor L. Tá? Nesse caso, a função não está definida nesse ponto aqui, ela está definida sim. Tá? Aqui, ó, o valor de A aqui, um valorzinho aqui, f de x, f de A estrela. Mas esse f de A estrela é diferente de L. Tá? Tá definido, mas não é o valor L. Ok? E nesse caso aqui, ó, nesse terceiro caso aqui, que é o caso quando a função realmente não está definida, nós temos o seguinte. Nós temos que essa função não está definida, aqui é A e aqui é L. Então, fica claro que, conforme você vai aproximando os valores à esquerda do L e à direita do L, essa função tem, à esquerda do A e à direita do A, essa função tende a ir para L. Tá? Então, nos três casos, o limite da função f de x quando x tende a é o valor L. Bem, prosseguindo, né, para que aquela função tenha limite naquele ponto, mesmo que a função não esteja definida, nós devemos entender, né, o que está acontecendo na vizinhança. O que está acontecendo na vizinhança vem a partir da ideia dos limites laterais. Professor, o que é um limite lateral? Limite lateral, tá? Limites laterais são os limites analisados ou à esquerda ou à direita da função. Ou seja, o limite da função, né, uma função f de x quando x tende a A. Só que eu coloco um menos para diferenciar se ela está vindo da esquerda ou mais se ela está vindo da direita. Então, essa função, quando você está vindo da esquerda, ou seja, o limite à esquerda de f de x, quando x tende a A, esse A aqui é A menos, né, nesse caso, ou, né, vou colocar aqui em parênteses, o limite de f de x quando x, né, tende a pela esquerda é L, tá? É L. De forma análoga, limite de x tendendo a positivo da f de x vai ser igual a L, tá? Então, nesse caso aqui, nós podemos observar graficamente uma coisa. Nós podemos observar graficamente uma situação, uma coisa que
os limites laterais eles devem ser iguais para que o limite seja definido. Tudo bem? Então, vamos pegar uma função de em mão livre, no qual nós temos a seguinte característica. Então, tem uma funçãozinha, tentar desenhar aqui a mesma funçãozinha, não vai ficar tão parecido, mas importante a ideia. Então, olha só. Então, aqui você tem a função, aqui você tem a função f, né? Então, você tem aqui f de x, beleza? Você tem f de x aqui, para um x qualquer, né? F de x para um x qualquer. E ele está tendendo a para a esquerda, beleza? Tendendo a aqui. Vamos supor que A esteja aqui, certo? Já. Então, o limite vai ser L. Tá? O L aqui, ó. O L aqui, ok? À direita, a mesma coisa. Você tem aqui, então, o x, né? Um x definido à direita, aqui da função. Vamos supor que seja aqui. E o A está aqui. Ok? Então, a função, ela tá, né? Ela tem aqui, então, um valor L à direita. O x está indo para A à direita. Então, aqui é A, né, menos, aqui é A mais, ou A negativo e A positivo. Nesse caso, o limite de x tendendo a da f de x é L, e o limite de x tendendo a positivo aqui também é L. Ok? Sabendo disso, o limite da função existe se e só se, né? Se somente se os limites laterais existem no ponto. Então tem que bater o da esquerda com a direita. É essa a ideia. Então eu vou escrever aqui para que vocês não percam essa afirmativa. Então, sabendo disso, o limite da função existe. Então, o limite da função, né, que nós aprendemos lá no comecinho, ela existe se somente se o limite que vai para a esquerda, né, o limite à esquerda da função é igual ao limite à direita, os valores, né, do limite. Então, o limite da função existe se e somente se os limites laterais existem no ponto A. Ou seja, isto é, limite de x tendendo à esquerda da f de x tem que ser igual a L, né? Se, opa, eu falei besteira, o limite da função, né? Vamos pensar assim, o limite da função, quando você aplica no A da função, é igual a L, se e somente se o limite da f de x, quando x tende à esquerda, é igual ao limite do x tendendo à direita, que vai ser igual a um L, um valor L. Então, a esquerda e a direita tem que convergir para o mesmo ponto. Tá? Então, pensando nisso, vamos pegar um exemplo aqui rapidinho para vocês entenderem. Quando o limite lateral à esquerda é diferente da direita e não tem limite no ponto, na função especificada. Então, olha só. Vamos supor que a função ela seja a função f de x definida por partes. F de x igual a x mais 2, se x for menor ou igual a 2. E 2x mais 3 para x maior que 2. Isso quer dizer o seguinte. Ela
ela passa no 4 aqui. No 4 não, no 2, né? Desculpa. No 2. Ela é bolinha fechada aqui no 4. Ok? Então, essa função, essa primeira parte aqui é x mais 2. E ela dá um salto, tá? Aqui no 7, na imagem. Quando x vale 2. Quando x vale 2. E aqui ela prossegue. As duas são crescentes, tá? Então, olha só. Se eu calcular o limite dessa função esquerda aqui, dá para observar graficamente que ela é diferente, tá? Da direita. Então, ela não tem limite no ponto. Se nós fizermos a análise, ó, aqui, ó, limite de x tendendo, né, a 2 à esquerda da f de x nesse ponto, que é limite de x tendendo a 2 à esquerda da x mais 2, nós vamos ter, então, o seguinte, 2 mais 2 é igual a 4. Nesse caso aqui, à direita, nós temos que o limite de x tendendo a 2 à direita da f de x, que é igual ao limite de x, né, tendendo a 2 à direita, da 2x mais 3, vai ser igual a 2 vezes 2, mais 3, 4 mais 3 é igual a 7. Então, o limite de x tendendo a 2 à esquerda é diferente do limite de x tendendo a 2 à direita da f, logo o limite do x tendendo a 2 da f de x não existe. Certo? Tranquilo? Muito bem. Galera, então, próximo conteúdo que eu vou falar agora são as formas indeterminadas. O que são formas indeterminadas? Formas indeterminadas. O que são as formas indeterminadas? Quando o resultado do limite é 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Por exemplo, limite de x tendendo a 3 de x quadrado menos 9, x menos 3. Substituindo esses valores, eu tenho 3 ao quadrado menos 9, 3 menos 3, que vai dar 0 sobre 0, uma indeterminação. Aí você pergunta, o que eu faço? Você tem que procurar um outro jeito, né? Procurar outro jeito, que geralmente tem solução. Nesse caso aqui, você tem que olhar para o numerador. E olhando para o numerador, você pode perceber que x quadrado menos 9 é a diferença entre dois quadrados. Por quê? X quadrado menos 9 é x quadrado menos 3 ao quadrado. Quando eu tenho, né, diferença entre dois quadrados, eu tenho que pensar no seguinte. Tenho que pensar que forma eu escrevo, de outra forma que... Qual é a outra forma que eu escrevo essa expressão que eu possa melhorar essa expressão combinada com a expressão que está no denominador. Qual é a expressão que está no denominador? X menos 3. Então, x quadrado menos 9, né? Quando a diferença de dois quadrados, né? A quadrado menos b quadrado, nós temos a menos b, a mais b. Então, naquele caso, o limite x tendendo a 3 vai ficar assim em cima, ó. X mais 3, x menos 3. E embaixo, x menos 3. Você pode cancelar x menos 3 com x menos 3, você vai ter somente, né, o limite, né, da função x mais 3 tendendo a 3. O valor a igual a 3. Então, nós temos aqui, ó, limite de x tendendo a 3 da x mais 3, vai ficar assim. 3 mais 3 é igual a 6. Então, o limite é 6. Ok? Pois bem, então. Agora, vamos partir para os limites quando a gente não observa um ponto fixado no domínio, mas sim nós observamos uma tendência, né, do limite para valores muito, muito altos,
ou quando aquela função não está definida no ponto, entretanto, ela cresce ou decresce de forma explosiva. Quando a função ela cresce ou decresce de forma explosiva, nós chamamos de limites infinitos. Agora, quando você tende uma função para números muito, muito, muito grandes e ela converge para um número real, né, ela tende a convergir, né, para um número real, nós chamamos de limites, né, no infinito. Então, primeiro ver os limites infinitos, depois vamos para os limites no infinito, ok? Então, limites infinitos são aqueles limites que você calcula quando perto de um número real, né, dado no domínio, ela provavelmente ela não vai estar definida, tá? Ela não vai estar definida naquele ponto, e a função ela tende a crescer ou decrescer de forma muito rápida. Por exemplo, vamos pensar na função 1 sobre x quadrado, quando o x tende a zero. Se você substituir diretamente, você incorre num erro, né? Fica assim, ó, 1 sobre 0 ao quadrado, que é igual a 1 sobre 0. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe matematicamente. Entretanto, quando você desenha graficamente é redundante. Quando você faz um gráfico, eu vou fazer o esboço dela de um modo direto, aqui, de mão livre, porque ela é assim, ó. Ela quando você aproxima do zero à esquerda, ela tende a crescer muito rápido, do outro lado também, tá bom? Por quê? Porque assim, quando você forma uma tabela, você tem x e 1 sobre x quadrado. Quando o x é mais ou menos 1, a resposta é 1. Quando o x é mais ou menos meio, a resposta é 4. Quando você vai aproximando do zero, o número cresce muito, muito, muito rápido. Tá? 0, 1, vai dar 100, e assim por diante. Então, quando você tende a zero aqui, o valor tende a ir para infinito. Porque quando o número muito tende para infinito. Você vai crescendo os números de forma muito, 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 muito rápida, muito, muito, muito rápida, que os números cada vez passam a ser muito, 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 muito grandes, e você pode admitir que os números são de ordem infinitesimal, tá? Então, aqui, nesse caso, o limite de x tendendo a zero da função 1 sobre x quadrado é mais infinito. Então, nesse caso aqui, quando você tem, eu vou escrever a definição aqui, seja f uma função definida em ambos os lados de A, exceto possivelmente, no ponto A, então o limite de x tendendo a da f de x vai para infinito. E analogamente, também ela pode ir para menos infinito, tá? Dependendo da situação. Esse ponto A, que você define uma reta vertical, tá? Você define uma reta vertical nesse ponto, quando ele não está definido, por exemplo, desenhar um gráfico aqui. Então, uma função f de x de um modo livre aqui. Mas tem um ponto A aqui, ó. Vou passar uma retinha vermelha aqui para vocês entenderem. O que acontece nesse ponto? Observa que essa função não ficou tão bom assim, né? Eu vou aproximar o A um pouco mais. Ó, aqui assim. Aqui é melhor. Opa. Aqui, ó. Ponto A aqui. Agora sim. Aqui você tem o ponto A. Observe que essa reta x igual a desculpa. X igual a
chamada de assíntota vertical. Bem, agora, vamos partir para a definição de outra coisa, né? Para os limites no infinito. Limites no infinito. Então, seja f uma função definida em algum intervalo aberto, né, a até infinito. Então, limite de x tendendo ao infinito da f vai para um número L. Como assim, professor? Pensa graficamente no seguinte. É o seguinte, ó. Vamos pensar no seguinte aqui, ó. Rapidão. Supõe a reta y igual a L. É o número, né, que você tá se baseando. Então, você tem... Opa. Y igual a L. Beleza? Que é y igual a L. Y igual a L. Pensando bem, nós temos o seguinte. Eu tenho a função de módulo livre aqui e ela tende aí para o infinito. Ó. Quando você cresce os valores de x aqui, lá, né, lá para o além, indo para o infinito. Certo? Aqui na f de x. Você está indo para um valor que, conforme você vai aumentando o x aqui, ele está indo mais próximo do L, mas nunca toca. Isso é uma assíntota horizontal. Tudo bem? Então, a reta y igual a L é chamada de assíntota horizontal. Né? Da y igual a f de x. E ela acontece quando o limite de x tendendo a infinito da f de x é igual a L, ou limite do x tendendo a menos infinito da f de x é igual a L. Então, tudo bem? Ok? Pessoal, então essa é a revisão, né, da parte do conteúdo sobre limites. Nós vamos agora para a próxima parte, que é continuidade. E espero que vocês tenham aprendido, ou pelo menos conhecido a ideia de limites, que é muito importante para a economia, para entender as flutuações econômicas de longo prazo, as condições microeconômicas da empresa para o longo prazo, para ver para onde ela está indo, para ver qual o objetivo que a empresa pode alcançar e tudo mais. Beleza? Galera, obrigado, tudo de bom, até uma próxima.